Hebreus 4, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Que a alma lê em voz alta, ela dá voz àquilo. Entende? Ela empresta a língua para falar determinadas coisas, trazer à existência essas coisas, entende? Então foi Satanás que destruiu o corpo dessa pessoa, foi Satanás que enganou essa pessoa, entende? E aí, simplesmente, ela deu cabo da vida física, vida biológica, não é a vida espiritual, tá? Assim como o apóstolo Paulo disse para aquele homem, lembra? 1 Coríntios 5, que ele fala, né, de um homem lá que estava dormindo com a mulher do seu pai. É o que ele diz: entreguem esse tal a Satanás, para que Satanás destrua o corpo dele e o espírito dele seja salvo no dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque Satanás ainda tem poder para destruir o corpo daqueles desavisados, daqueles que não conhecem o poder que habita dentro deles. Entende? Então é Satanás que destrói o corpo. Entendeu? Agora, ainda que seja atos da pessoa, né? A pessoa que teve aqueles atos, mas ela teve aqueles atos induzida. Entende? Ela foi induzida. Veja, mas Deus sabe a diferença. Não cabe a nós julgar. Fala, Vini. Ela está dizendo aqui: o filho da minha amiga se suicidou e falaram para ela que foi direto para o inferno. Aí eu já disse para ela que só quem pode julgar ele é Deus. E sempre pergunta o porquê ele fez isso e se ele está no inferno. Pergunta a ela se ele havia aceitado Jesus. Mas enfim, né? Se esse jovem, né? Ele recebeu Jesus Cristo, meu bem. Ela respondeu aqui, ela disse que não sabe, mas ele era católico e um menino muito bom. Então, católico. Mas enfim, né? O Senhor sabe, né? E se ele era um menino muito bom e tudo, então, assim, mais um motivo, né? Que leva a gente a crer que o espírito dele foi salvo, entende? Não importa se é católico. O importante é que tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador. Veja, o nosso Senhor, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tá? Que, assim, no último momento da vida da pessoa, tá? É aqueles trabalhadores da vinha, sabe? Que foram contratados primeiro e os que foram contratados por último. Então, uma pessoa pode ter vivido, e veja, tem pessoas que ficam chateadas com Deus por causa disso. Ah, mas eu servi a minha vida toda, e como é que aquela pessoa que só aceitou no último momento de vida acha que isso é injusto? Quem é você para contender com Deus? Foi Ele que te deu o fôlego de vida. Foi Ele que te deu todas as coisas. Ele sabe o que Ele deve fazer. Entende? Então, assim, se essa pessoa, no último momento da vida dela, ela recebeu Jesus, ou se ele, em algum momento da vida dele, já tinha recebido Jesus, porém, ele não foi ensinado no caminho da justiça, então, ele pode não ter suportado. Entende? Ele não suportou exatamente isso que muitas pessoas vão ter que se entender com Deus, sabe? Muitos ministros, muitos mestres, muitos pastores, padres, sejam lá quem for, vai ter que se entender com Deus. Porque a gente precisa, depois que a gente nasce de novo, gente, isso é muito sério. Nós somos um ser, agora, espiritual, um ser celestial que está dentro de um corpo humano e que tem uma alma que ainda está, né, toda trabalhada no pecado, né, toda trabalhada nas coisas, né, na antiga forma de viver, filosofias, modo de pensar, tudo que foi adquirido, gente, não some da noite pro dia. Eu acho que esses pastores, esses homens acham que isso some. Ah, você nasceu de novo, então tudo some. Gente, não aconteceu isso com ninguém. Eu insisto, o único que foi gerado nas duas naturezas ao mesmo tempo foi Jesus Cristo. Nenhum de nós nasceu nas duas naturezas. Nós primeiro nascemos do nosso pai e da nossa mãe. E depois, dependendo do tempo, por isso eu falo para esses meninos, eu falo para o meu filho, agradeça ao Pai Celestial por você ter recebido Jesus com 9 anos de idade. Porque você não tem tanta raiz maligna dentro de você. E ainda assim é difícil largar as coisas do mundo. Entende? Algumas coisas que a gente gosta, que agrada a alma, é difícil. Entende? Agora imagina as pessoas que já estão enraizadas nisso há muito tempo. Entende? Então, assim, não cabe a nenhum de nós julgar. Não cabe a nenhum de nós julgar, mas tenha certeza que se ele cria em Cristo Jesus, ele foi salvo. Não importa se o corpo dele foi destruído, ele foi salvo. Entende? A mãe dele vai encontrar com ele na glória. Isso é espiritual.
Isso é algo espiritual. A gente precisa crescer na nossa natureza certa, porque são coisas espirituais. Gente, isso é muito sério. Porque apesar de ser espiritual, isso é manifesto de forma física. Tem muitas pessoas, por não terem crescido espiritualmente, morreram precocemente, tiveram seus corpos destruídos por Satanás, porque não suportaram. Deve ser uma dor horrível. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Não, mas eu graças a Deus, eu não dei cabo da minha vida. Eu não entrei nesse desespero de dar cabo da minha vida, mas foi por muito pouco. Foi porque verdadeiramente o Espírito Santo, sabe, pelo pouquinho que eu tinha, ele me segurou. Entende? Eu consegui ouvir ainda. Mas e a pessoa que não tem? Que os seus sentidos espirituais, sabe, o seu ser eterno é apenas um bebezinho. Ela não consegue ouvir, porque a natureza, sabe? A natureza humana, ela grita, ela berra. Imagina uma pessoa cheia de espinhos, cheia de vozes gritando dentro dela. O desespero e um ser que está ali novo, nascido, santo, que não pode ser profanado. Não pode. Sabe por que não pode? Vamos lá em 1 João? Olha, 1 João 5,18. Fala assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aí aqui o H fala que não peca. No grego é não peca. Todo que é nascido de Deus não peca. Você está falando do nosso espírito, tá? Está falando do nosso ser espiritual, de nós espirituais, tá? O nosso eu espiritual. Vamos dizer assim, nosso eu espiritual. Tá? Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que nasceu de Deus o protege. Está falando de Jesus Cristo. Aqui já está falando de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Aquele que nasceu de Deus o protege. Aqui fala, ou mesmo se protege. Por quê? Porque ele está selado. Ele está selado pelo Espírito Santo. E aí continua dizendo, e o maligno não o atinge. Em outras versões dizem, o maligno não lhe toca. Então o maligno não pode tocar nesse novo ser, porque ele é protegido, ele é selado pelo Espírito Santo, gente. Não existe nenhum poder maior do que o Espírito Santo. Não existe nenhum valente mais bem armado que o Espírito Santo. Entende? Jesus venceu o maligno dentro do inferno, dentro do lugar de atuação dele. Ele tirou as chaves das mãos dele, ou seja, o domínio que ele tinha, a autoridade que ele tinha. Entende? Então não existe ninguém que possa tocar nesse ser novo. Não existe nada, absolutamente nada. Isso não torna vocês tranquilos? Isso não dá tranquilidade a vocês? Ai, agora vocês vão sair pecando? Claro que não. Ninguém quer um monte de verme no seu corpo, te mordendo, não é? Te comendo vivo. Ninguém quer isso. Pelo contrário, a gente quer o quê? Né? Reinar em vida mesmo, né? Não? É o poder de Deus para a gente reinar em vida sobre todas essas circunstâncias, sobre todas essas coisas. Entende? Não é porque a gente não vê... sabe qual é o problema? É que às vezes a gente quer que aconteça um milagre, tipo, eu quero fazer um cego enxergar logo, eu quero fazer logo um paralítico andar, eu quero, né? Já quero sair fazendo essas coisas. Calma! Como diz o Vini, calma, pequeno gafanhoto. Né? Calma, pequeno gafanhoto, você vai chegar lá. Tenha calma. O Senhor Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Tenha calma. Você vai chegar lá. Você vai fazer aquilo que Jesus disse que você faria, porque ele não mente. Entende? Mas a gente não vai fazer isso no campo da natureza humana, a gente vai fazer através do Espírito. Usando esse mesmo corpinho que vocês estão vendo aí quando vocês se olham no espelho. Entende? Isso é um crescimento. Jesus cresceu, olha, desenvolveu em estatura, humanamente falando, espiritualmente falando, até os 30 anos. Por que a gente quer, né, fazer igual o Superman? A gente acha que é assim, né? A gente assistiu o Superman, a gente acha que, né, gente, isso não existe, não. Com umas pessoas vai ser diferente das outras, não vai. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Cada pessoa. Mas não se compare com ninguém. Esse é o problema da gente, que a gente fica olhando para os outros e fica se comparando. Isso é terrível. Isso é terrível, isso é um engano do maligno para fazer com que a gente não tome posse daquilo que é nosso. Certamente foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. Quando ele disse, vocês vão ser como Deus. Mas pera, eles já eram deuses. Eles não viram o que eles tinham e ficaram ansiando pelo que não tinha. O bem eles já conheciam. Entende? Então, a mesma coisa ele continua fazendo isso conosco hoje.
Através das redes sociais, por exemplo. Quantas pessoas fingem ser o que elas não são? Vivem uma vida ilusória, simplesmente para aparentar ser o que elas não são. O nome disso é hipocrisia. Não vão por esse caminho, não. É perda de tempo. O Senhor disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. A justiça. Busquem a justiça de Deus. Busquem conhecer a justiça de Deus. E essa justiça de Deus vai manter a vida de vocês. De forma justa. Pela justiça do próprio Deus. E o melhor de tudo, não vai depender dos nossos esforços. Vai depender do esforço daquele que nunca errou. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ou seja, esse descanso sabático é o quê? É o tal do descanso do 7º dia. Entende? É o descanso para o povo de Deus que não entraram, que não creram. Entende? Das pessoas que não creram. Esse dia pode ser hoje. Entende? Pode ser hoje, pode ser agora. De todas as pessoas que ainda não creram. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Viu? Todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Veja, então agora eu não preciso mais ficar preocupado com as minhas obras. Entende? Assim como Deus também não se preocupa mais com a obra dele, porque ele concluiu desde lá, de Gênesis. Desde o Gênesis ele já tinha concluído. Ele falou, agora eu não faço mais nada. Nada que venha pelo esforço. Nada que venha pelo esforço. Então, assim, mas Deus também já tinha deixado de antemão a obra da redenção. A obra da redenção já estava preparada para o tempo certo. Entende? Mas ainda assim, ele continuou trabalhando de outra forma. Trabalhando, julgando, né? Julgando os pecados, né? Os pecadores. Porque existia um acusador o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? O vingador do sangue. Veja, ele incita as pessoas a cometerem os atos que conduzem à morte e depois ele vai lá e acusa. Entende? Ele incita as pessoas a agirem dessa forma e depois vai lá e acusa. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para quê? Para aqueles que vivem de acordo com o Espírito. Os que andam segundo o Espírito. Por quê? Porque se eu ando segundo a carne, eu vou ouvir a condenação, eu vou dar voz para a condenação. Eu vou agir e vou receber a condenação. Vocês entendem? Muita gente não entende, né, essa palavra de Romanos 8, né? Porque a gente diz assim, mas eu me sinto condenado, eu recebo essa condenação, eu ouço essa condenação, eu me sinto mal, porque eu fiz determinada coisa. Por quê? Porque você não está andando no Espírito, você não está seguindo o Espírito. Você está vivendo pela natureza humana, fazendo aquilo que a natureza humana, né, manda fazer. Entende? Então, o Satanás, ele faz isso, ele incita a pessoa a fazer determinadas coisas, vai lá e acusa. Entende? Então, assim, mas quando eu sei que eu estou debaixo da justiça de Deus, então o que eu vou dizer? Não, nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Ainda que eu tenha agido dessa forma, eu sei que o Senhor... Muito obrigada, Pai, por ter perdoado esse pecado também. Muito obrigada. Como eu sempre falo aqui, eu não tenho em mim mesma a capacidade, mas o Senhor que está em mim tem. E o Senhor vai vencer isso em mim, porque eu confio no Senhor. O Senhor me guarda, o Senhor me conduz, o Senhor é o meu pastor, entende? O Senhor é o poder que atua em mim. Eu sou o vaso de barro, o poder do Senhor, entende? Ainda que eu tenha sucumbido agora, mas isso não vai permanecer, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça foi feita em meu favor, será feita aqui também. Nessa situação aqui também. Essa situação não é maior do que o meu Senhor. E é na minha fraqueza que o teu poder opera, Pai. Então, veja, olha quantas palavras de Deus eu já citei. Essa é a minha luta espiritual. Essa é a minha batalha espiritual. Eu estou usando as minhas armas da minha milícia. Entende? Eu estou operando no reino, como Jesus disse, espiritual. Não só de pão viver ao homem. Veja, quando Jesus sentiu fome, o que Satanás fez? Transforma essas pedras em pão para saciar a sua fome. Né? Depois levou ele ao pináculo do templo. Tira-te daqui. Né? Depois que teve outra provação também, que eu agora não lembro. De adorar, né?
Eu te darei todos os jeitos se prostrares e me adorares. Ou seja, viu? Várias situações de forma que cada área fosse atingida. A adoração, adorar somente a Deus, servir somente a Deus, não a riquezas, entende? Ora, se me oferecem riqueza ilícita, eu vou entrar nisso? Entende? Se me chamam para participar de um negócio, que eu sei que esse negócio é errado, que eu vou lesar pessoas, que eu vou roubar pessoas, né? Ou melhor, furtar, né? Não roubar com violência, mas furtar. Não tem violência, mas eu estou tirando aquilo que é dos outros. Então eu vou entrar nesse tipo de negócio? Não, claro que não. Isso não procede de Deus. O Senhor vai abrir uma porta para mim. É Ele que supre todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. E veja, na glória não tem crise. Na glória, né, não tem escassez, não tem inflação. Na glória tudo é perfeito. Então, se ele supre com base na sua glória, então é algo que esse mundo não conhece. É algo maravilhoso. Então, é isso que eu espero. O Senhor vai abrir a porta de oportunidade para mim. E eu vou entrar por ela. E ninguém vai poder me tirar. Eu não tenho que negociar com Satanás, entende? Eu não tenho que ceder aos desejos e às setas dele, né? São sugestões. Pronto, sugestões são as palavras que eu queria usar. Sugestões, eu não tenho que aceitar as sugestões do maligno. Agora, uma vez que eu aceito, veja, uma vez que eu aceitei, e aí? Eu não vou me condenar depois? Depois que eu estiver no meio daquilo, eu não vou ficar me condenando? Claro, eu tenho consciência, entende? Agora, outra coisa é se eu não soubesse, aí é diferente. Se eu não soubesse, é diferente. Mas ainda assim, a gente se condena. Por quê? Porque a gente, né, caiu numa armadilha, a gente caiu numa tentação. Mas ainda assim, quando a gente, né, se dá conta daquilo, a gente volta para o Pai e fala: Pai, eu errei, eu pequei contra ti. Me perdoa. Mas obrigada, Pai, porque eu também sei que o Senhor já perdoou. Porque quando o Senhor morreu em meu favor e o Senhor levou todos os meus pecados, eu nem havia nascido. E o teu sangue me purifica agora mesmo. Agora mesmo o teu sangue me purifica desse pecado. E ainda que ele seja muito grave, ainda que ele seja como a escarlate, o Senhor me deixa mais alvo que a neve. E eu confio na tua palavra, que isso é verdade. Obrigada, Pai. E eu sei que eu não vou colher como os outros colheram, porque a tua graça é o suficiente para mim. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu espero receber algo bom e não ruim. Eu sei que algo bom vai acontecer, ainda que eu não mereça. Mas esse é o favor. Se eu merecesse, não seria favor. Você está entendendo a diferença? Vocês conseguem compreender a diferença? A graça de Deus é algo maravilhoso e muito poderoso. Muito poderoso, porque não depende de mim. Ainda que eu erre, ainda que eu tropece, eu estou debaixo de uma unção que não depende da minha... vamos dizer que a minha posição, ela não é alterada por causa das minhas atitudes. As minhas atitudes não me tiram da minha posição. Eu sou justa em Cristo Jesus. Mas nem todas as minhas atitudes ainda são. Entende? Mas elas serão. Conforme quanto mais eu conhecer a Cristo, mais as minhas atitudes serão alinhadas ao caráter de Cristo. Porque é pelo poder de Cristo. Entende? Não é pelo meu fazer. É pelo poder de Cristo que está se manifestando em mim. E através de mim. Entende? Então, assim, todas essas coisas, sabe, são frutos do Espírito. É o Espírito que vai frutificando e a nossa alma vai o quê? Se beneficiando. De forma que a gente consegue viver de um jeito que a gente nunca imaginou que conseguiria. Né? Na nossa meninice, a gente diz: não, se eu não tiver isso, eu não sei se eu consigo viver. Não, consegue sim, consegue viver muito bem, porque Cristo, ele é que nos preenche, ele é que nos dá o fundamento das coisas que vamos dizer assim, que não tem preço. Que são, que você não encontra em prateleiras. Que muitas pessoas que têm muito dinheiro, daria qualquer coisa para ter e não tem. Veja, eu tenho uma saúde perfeita em todo o meu corpo. Eu tenho uma saúde perfeita graças ao corpo e o sangue de Jesus. Graças, literalmente, a graça de Cristo, que me supre em todas as minhas necessidades, não só a minha, mas o meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha mãe, sabe? Então são coisas, sabe? E essa certeza da salvação que ninguém tira de mim. Independente de atitudes, é a certeza da salvação. Entende? Isso é o descanso, isso é estar em Cristo, esse é o descanso da nossa alma.
É o estar em Cristo, é estar alicerçado em Cristo. É você estar enraizado em Cristo, de forma que o maligno não consegue te arrancar. Agora, quando uma pessoa comete suicídio, é porque ela não tinha essa consciência, coitada. Ela não tinha. Antes eu também julgava essas pessoas. Hoje eu não julgo mais. Mas eu sei de uma coisa, que se ela recebeu Jesus, não importa o corpo, é só um corpo. É só o corpo, né? Mas se a pessoa não tinha o conhecimento, né, de quem ela verdadeiramente era, então ela foi enganada. Então, continuando, né? Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, viu? Deus descansou das obras dele, desde, né, o final da criação. Ali em Gênesis 2:2. Quando Deus disse, né, que separaria o sábado, né? Que é a renúncia, né, do esforço. Então, as coisas agora são de forma espiritual. Tá? Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Veja, esse esforço aqui, tá? É da fé. Porque realmente não é fácil. Crer na graça de Deus não é fácil. Fácil é aquilo que a gente já conhece, né? Faço o bem, recebo bem. Faço o mal, recebo mal. Isso é fácil. Você pode ver. Né? Isso aí é bem fácil. Agora, crer na graça, receber o bem que você não merece, quando você faz o mal, isso aí é difícil. É esse tipo de esforço que o autor está falando aqui. Esforcem-se em crer. Então, esse aqui é o tipo de esforçar, tá? O esforçar é esse. É crer de forma correta. Esforcem-se para estar em Cristo. Esforcem-se para olhar para Cristo. Esforcem-se, tá? Para entrar nesse descanso. Entrar nesse descanso é o quê? É continuar olhando para Cristo. É permanecer olhando para Ele, ainda que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Entende? É você entender que até Deus descansou das obras dele em Cristo Jesus. Por que eu vou continuar? Muita gente, né, fica aí lembrando dos pecados, quando nem Deus quer se lembrar mais. Entende? Fica fazendo votos e fazendo campanhas e coisa e tal, né? Sempre revolvendo os pecados das pessoas, mas Deus não quer se lembrar mais disso. Entende? Então é difícil, numa geração como a nossa, você olhar firmemente para Jesus e continuar crendo, né, que Cristo, ele te justifica de todas essas coisas. Isso não é fácil. É isso que o autor aqui está falando, tá? Esforcem-se para crer. Esforcem-se para entrar nesse descanso. Esforçar é de forma pela fé, tá? Esforcem-se, mas é em crer, em continuar olhando para Cristo, apesar de todas as tempestades. Lembre-se, tá? Não é o mar calmo que você vai andar sobre as águas. Então, né, continua olhando para Cristo, tá bom? Para que ninguém venha a cair, viu? O que o apóstolo Paulo fala sobre cair? Como é que a gente cai da graça? É olhando para a lei, é voltando para a lei, é indo para os esforços, saindo do descanso. E o descanso é Cristo. Todas as vezes que a gente sai das limitações de Cristo, né, do limite de Cristo, então a gente vai cair. Entende? Porque aí a gente vai querer fazer alguma coisa para a gente poder merecer. E não é pelos nossos feitos. Porque se até Deus descansou das obras dele, por que nós queremos continuar fazendo obras? Para sermos aceitos diante de Deus. Nós já fomos aceitos diante de Deus no amado, que é Jesus Cristo. Então não existe nada mais que não precisa acrescentar. Se nós recebermos o poder, a gente vai agir de forma correta, na hora certa. E detalhe, vai agir com sabedoria. Não como galinhas sem cabeças correndo de um lado para o outro. Sabe, sempre ocupados. Então, se esforçar para entrar no descanso é pela fé, tá bom? Para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, viu? Seguindo o exemplo de desobediência. Ou seja, por quê? Porque não creram. Não creram, não puderam obedecer. A gente só obedece quando a gente crê. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Viva e eficaz, ou seja, existe vida e ela se mantém por si própria. Ela por si mesma ela é eficaz, ela não precisa de nada para que ela venha a exercer aquilo que é próprio dela. Viu? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é morta. Ela produz vida. E ela faz por ela mesma.
Entende? Ela produz por ela mesma. E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela corta dos 2 lados. Tá? Nada se passa desapercebido pela palavra de Deus. Nada se perde pela palavra de Deus. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, viu? É a única que consegue dividir alma e espírito. E ainda assim, não destrói nenhum lado nem outro. Ela só penetra. Ela faz essa divisão para nos esclarecer, para nos mostrar o que é um e o que é outro. O que é a alma? O que é o espírito? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu costumo dizer que o Senhor nos deu um bisturi espiritual, né? Que consegue dividir as 2 naturezas sem separar. A gente consegue verificar aonde começa e termina cada natureza sem separar, porque se separar, deixa de ser. Entende? Deixa de ser. Então, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Dividir, que está falando aqui, não é separar, tá? Dividir é uma coisa. Dividir, como se diz, ir no limite de ambos, entende? Penetra ali no limite de ambos. Não está dizendo que vai separar, que vai, sabe, desconjuntar, vai quebrar. Não é isso, está dizendo que vai até ali, até aquele ponto que divide uma coisa da outra, para poder te dizer o que é aonde que começa e termina um, aonde que começa e termina o outro, entende? Para fazer fazer esse discernimento para a gente, tá? Então ele é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, veja, são coisas que são inseparáveis. Se você separar as juntas das medulas, elas deixam de ser o que elas são, mas a palavra de Deus pode dividi-las sem danificá-las, vê? Você não está dizendo que vai destituir uma da outra. Está dizendo que vai discernir onde uma começa e onde termina. Entende? Fazer essa não vamos dizer uma divisão, mas esse discernimento, fazer trazer esse esclarecimento, né? Um esclarecimento preciso, exatamente preciso, aonde começa e termina cada coisa. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Viu? Só a palavra de Deus pode ver. Então, veja, quando você está alicerçado no Espírito, quando alguém está te dizendo alguma coisa, você consegue julgar pela palavra de Deus se aquilo que aquela pessoa está te dizendo vem de algo puro, se de uma boa fonte, ou se vem de uma fonte salgada, misturada com que não, entendeu? Com que não é legal. Entende? Então, se você tiver intimidade com Deus, no momento que você está fazendo alguma coisa, e alguém vem, por exemplo, vamos supor que a pessoa está te oferecendo um negócio, alguma coisa, na hora vem uma palavra do Espírito na tua mente, sabe, de alguma coisa. Se for bom, você sente ok, mas se for algo ruim, você diz, não é bom. Aí você vira para o seu marido e diz assim, amor, não é legal isso daí, não faz. Entende? Foi o Espírito que sondou as intenções daquela pessoa. Mas aí se a pessoa insiste em fazer, aí já não é com o Espírito, né? O Espírito avisou. Entende? Então, essa é a diferença. São coisas que a natureza humana, ela não sabe. É o que chamam de intuição. Mas intuição falha. Entendeu? A intuição, ela engana. Sempre. Né? Mas o Espírito nunca. Se o Espírito é de Deus, ele nunca vai enganar. Entende? Então é assim que a gente é guiado. Tá? Na época que eu passei por essa situação que eu falei aí, né? Eu era muito bebê ainda. Ainda não tinha esse entendimento. Né? Era bem no início, né? Vamos dizer assim, dessa divisão, né? Da palavra. E eu não tive esse discernimento, tá? E verdadeiramente eu fui enganada, porque eu só ouvia as palavras, mas não sabia a intenção das pessoas. E infelizmente, mas graças a Deus, né, isso serviu para ver o poder de Deus operando na minha vida, para saber que ainda que se levante um exército contra mim, ainda assim o Senhor vai me proteger, ainda assim o Senhor vai me conceder a vitória. Mesmo que pareça impossível, mesmo que seja contrário a tudo, Ele sempre vai levantar algo. É por isso que quando Jesus disse, né, que ele seria como a serpente que Moisés levantou no deserto, ele seria levantado no madeiro, porque ele se tornou maldição para engolir a maldição. Entende? Ele levou no corpo dele toda a maldição. Entende? Ele se tornou aquilo próprio para poder levar para o lugar de origem, como aquele bode expiatório, né, que recebe todo o pecado, né, das pessoas e é solto no deserto.
Jesus cumpriu essas duas etapas. Tanto o bode que é a propiciação, né? Como aquele que recebeu os pecados e foi levado para o deserto. Então ele assumiu a posição, né? Ele se fez maldito para levar toda a maldição no nosso lugar. Por isso que hoje os malditos podem ser chamados de benditos do Senhor. Né? O que antes era maldito, hoje é bendito do Senhor. Tá bom? Então, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Viu? Nada, nada. Quando a Bíblia diz nada, é nada. Nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Entende? Então, o que é melhor? A gente está em comunhão com esse ser que nada está oculto aos seus olhos, ou a gente ficar por nossa conta própria, por nossos esforços? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, viu? Então, se a gente acha que a gente está enganando a Deus, a gente está se enganando a si próprio, porque ninguém engana a Deus. Como é que vai enganar Deus se ele sonda a mente e coração? Então, ele que sonda a mente e coração, exatamente. Futuro, passado, como é que engana um ser desse? Mas as pessoas, às vezes, Isaac, a gente não para refletir nessa profundidade. Sim, porque a gente... Sim, meu filho, mas esse é um engano. Por isso que o nome é engano. Então, criação, né, versus redenção, né? Então, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, viu? O sumo sacerdote que adentrou o céu. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele que intercede por nós. Olha só que coisa maravilhosa. É ele que intercede por nós. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, viu? Fé que professamos, que nós falamos. Apeguemos-nos com toda a firmeza. É isso que ele está dizendo lá. Esse é o esforço, apegar-se com firmeza. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, viu? O nosso Senhor, ele se compadece muito das nossas fraquezas, tá? Ele não ignora as nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Viu? Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por que ele passou por isso? Ele passou por todo tipo de tentação em nosso favor, para ser o nosso substituto. Para que hoje nós pudéssemos nos esconder nele, entende? Para que hoje nós pudéssemos achar socorro nele. Por isso que ele passou. Ele passou para que hoje ele pudesse nos representar. Sacerdote, gente, representa a pessoa diante de Deus. Entende? É por isso que ele foi experimentado nessas coisas. Embora ele não merecesse. É a mesma coisa, Jesus passou por aquilo que ele não merecia para que nós hoje recebêssemos aquilo que nós não merecemos, mas que ele merece. Entende? É uma troca. É uma troca divina. Mas a gente só vai acessar esses direitos se a gente crescer no conhecimento da justiça. Se a gente não cresce no conhecimento da justiça, como é que a gente vai acessar? Como é que a gente vai saber que a gente tem direito a essas coisas? Como é que a gente vai andar nesses direitos? Entende? Como é que a gente vai crer se a gente não conhece? Para crer, a gente precisa conhecer. Né? Então, assim, aproximemo-nos do trono da graça, trono do favor imerecido, lugar que nós hoje podemos chegar. Com confiança, veja, com confiança, não é com dúvida, não é com medo, não é, ai meu Deus, meu misericórdia, Pai, chorando daquela coisa assim, servil, não, é com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, ou seja, encontrarmos favor, que nos ajude no momento de necessidade, viu? Então, se o momento de necessidade é agora, então a gente pode chegar agora. Com confiança, gente, não é com medo, não é com servidez, sabe? Aquele espírito de servidão, não. É com confiança. Pai, eu sou justiça de Deus em Cristo. Obrigada por esse lugar. Obrigada. Obrigada porque o Senhor me deu um lugar de honra que eu nem mereço. Obrigada por me dar todas as coisas em Cristo Jesus. E aí, isso já é uma oração. Isso já é uma oração com gratidão, entende? Eu já estou agradecendo por aquilo que eu já recebi. Ainda que eu não veja algo ali na minha frente, eu sei que o Senhor, ele vai prover. Porque antes da palavra chegar na minha boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele já sabe o que a gente precisa. Jesus não disse, não andeis ansioso com coisa alguma. Então, se não é para a gente andar ansioso, é porque ele vai suprir, como o apóstolo Pedro disse, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Isso é algo contínuo, tem cuidado. Ele tem cuidado vez após vez, dia após dia, tá bom?